Fala, meu povo, Kaique Ferreira em mais um Clube do Livro. Estamos no estúdio do podcast Cash Arretado. Muitíssimo obrigado pela presença. E antes de começarmos a falar do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, o seu comentário. Deixe aí o seu comentário se você já leu esse livro ou se pretende ler. Já sei aqui que meu diretor aqui do estúdio já comprou, tá guardado aí, reservado para ler. Não sei se ele vai ler depois que eu comentar o livro. Hoje temos um livro que eu não vou só elogiar. Olha aí, pessoal. É o último livro que eu li agora, então tá bem fresco aqui na memória. Vamos falar um pouquinho dele. E você também pode se tornar membro arretado, membro aqui do canal, contribuindo com apenas R$ 6,90 por mês. Você nos ajuda a continuar esse projeto, avisando também a vocês que sexta-feira agora tem a inauguração de um quadro novo no canal, que é o Sem Filtro. Na verdade, não é um quadro novo. Esse quadro era realizado por Ed Gley, que é o co-host aqui do podcast. E ele... Agora quem vai assumir esse quadro é o deputado Julian Lemos, ex-deputado Julian Lemos, que já veio aqui no podcast. E continuamos com o projeto do Clube do Livro, podcast terça e quinta e o Sem Filtro na sexta. Também estamos trazendo para o canal outros projetos de quadros de cultura pop, como o Ei Nerd, por exemplo, esporte, jornalismo, enfim. Estamos aí trabalhando para aumentar a produção de conteúdo para vocês. E, deixando de enrolação e falando do livro O Poder do Subconsciente, eu gostei da leitura do livro, apesar de não concordar com algumas coisas que tem lá. É um livro de leitura simples, mais ou menos 300 e poucas páginas. Demorei mais ou menos uns 20 dias para ler. Não foi um livro que eu comecei a ler e queria terminar rápido, como alguns que eu já falei aqui no canal, que a gente começa a ler e não quer mais parar. Este não foi o caso, mas é um livro bom, eu recomendo a leitura sim. Porém, ele traz uma ideia, por exemplo, que todo o poder de modificação, tanto fisiologicamente como externamente em relação à questão financeira, é através do subconsciente. E aí ele traz muitas passagens bíblicas, ele fala muito sobre fé, mas ele não fala sobre fé com um direcionamento à religião. Ele fala muito de algo divino. Então ele fala muito do poder infinito que existe em você, por exemplo. Ele traz muito a questão de passagens bíblicas e reforçando a ideia desse poder que está no subconsciente. Os pontos que eu concordo ele faz muito o direcionamento para você visualizar aquilo que você deseja. E até ele fala muito em autoafirmação, que é algumas coisas aí que tá bem na moda, que muitos coaches, né, muitos pessoas influenciadoras falam, que você se autoafirmar, por exemplo, eu sou milionário, você acordar todos os dias e falar essas frases, eu sou milionário, ou eu tenho determinada coisa, ou se não você planejar um texto. Essa questão da autoafirmação eu não critico, eu acho que dá certo para muitas pessoas, para outras possa ser que não, mas é algo que é de graça. Então, se você acorda todos os dias de manhã e faz uma autoafirmação, se você não ganhar nada com aquilo, perder também não vai. Então, teve até um outro livro que eu já trouxe aqui no canal, que ele fala sobre isso, que é o Milagre do Amanhã. Ele também traz essa questão da autoafirmação. Os Segredos da Mente Milionária também fala dessa questão da autoafirmação. É algo que, inclusive, eu já fiz até na minha vida, quando comecei o tratamento para a ansiedade. Eu acordava todos os dias de manhã, fazia a questão da meditação e me autoafirmava. Eu tenho um corpo saudável, eu tenho saúde perfeita.
Foi algo que me ajudou durante um determinado tempo, mas não foi algo que eu criei hábito na minha vida e que eu realizo todos os dias. Mas continuo afirmando que se não der certo para você, prejuízos é que não vai trazer. Então, não tenho a crítica em relação a isso. A minha crítica em relação ao livro O Poder do Subconsciente é quando o autor ele tira um pouquinho do foco a questão da ação. Porque eu acredito muito quando você tem o foco, quando você visualiza, quando você autoafirma, você tem que ao mesmo tempo colocar a ação. Só ficar imaginando, pensando, sonhando, eu não vejo como aquilo pode se tornar realidade. E eu senti falta de dar mais ênfase nisso em relação ao que o autor traz no livro. Mas e outras coisas também, como por exemplo, quando ele cita milagres nas passagens bíblicas, que é como se o poder divino que realizou aquela cura pudesse ser alcançado por todos nós, de forma que a gente possa acessá-lo pelo subconsciente. Eu concordo com a ideia que todos nós podemos acessar esse poder, mas não pelo nosso consciente, e sim por uma graça divina, pela misericórdia do nosso Senhor. É assim que eu mas essa também é minha visão diante do texto, né? Diante do que o autor propõe. Possa ser que para outras pessoas essa visão seja diferente, mas aí eu trago como quadro o Clube do Livro, minha opinião sobre os livros que eu leio e os que eu recomendo para você. Eu trago essa crítica em relação ao livro, mas não o critico 100% a ponto de não recomendá-lo. Até porque se você for ler tudo aquilo que você concorda, você já está partindo de uma premissa errada. Eu costumo dizer que é melhor a gente ler muito mais aquilo que a gente critica para a gente ter conhecimento do que a gente está criticando do que aquilo que a gente realmente aprova. É como você querer ficar em torno de uma bolha, você andar com pessoas que só te elogiam ou só não te critiquem. Eu acho que a gente perde muito quando a gente se fica em volta de uma bolha, fica dentro de uma bolha onde não temos o senso crítico de ler ou de estar ou de receber coisas que furem essa bolha, que realmente nos tirem da zona de conforto. Exemplo, se eu sou contra o comunismo, então eu tenho que ler sobre. Quanto mais eu ler, mais eu vou aguçar o meu senso crítico e mais eu vou ter embasamento para formular a minha opinião. Então, deixo aqui um pouco das informações do livro para vocês. Durante os capítulos do livro, ele sempre vai trazendo algumas temáticas, né? Eu achei também o livro um pouco repetitivo em relação à ideia que ele quer trazer. Poderia ser mais resumido, ele poderia ser poderia ter sido mais incisivo, porque aí ele fala da mesma ideia de pontos diferentes. Se você quer alcançar a riqueza, se você quer alcançar a saúde, se você quer alcançar determinada coisa, enfim, ele dá vários objetivos, mas com a ideia central a mesma. E ele poderia ter sido um pouquinho mais enxuto. Essa também é uma das críticas que eu faço ao livro. Mas, repito, deixo a recomendação para vocês. Leiam e falem se vocês concordam ou discordam comigo, porque esse é apenas o meu ponto de vista. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 nesse livro, eu daria um 5, uma nota 5. É até algo novo que eu estou trazendo hoje para o canal, que é em relação às notas que eu dou para o livro. E aí eu estou usando como critério outros livros que eu li que eu dei nota 10. Então não é nada que eu formulei, que eu pensei muito tempo, que existe categorias, não.
Eu tô me baseando nos livros que eu já li, nos livros que eu dou nota 10 e por que eu dou nota 10. Então esse pra mim seria um nota 5. E espero que o meu diretor aqui do canal, ele não ele leia o livro, né, já que ele já comprou, e assim como todos vocês também, para poder a gente debater aqui e saber se vocês concordam ou não com minhas críticas e minhas recomendações. Na próxima semana estaremos com mais um Clube do Livro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, deixar os seus comentários, e nos vemos na próxima semana. Lembrando que na terça, podcast, na quarta, Clube do Livro, na quinta, podcast, na sexta, o Sem Filtro. Tamo junto, muitíssimo obrigado e tchau, tchau.